Se tem uma coisa que é muito ignorada no processo de desenvolver conhecimento e de desenvolver um pensamento crítico e de qualquer coisa relacionada à vida intelectual, é uma habilidade que está relacionada com a compreensão do outro. O Hugo de São Vito fala que odiar a sabedoria, ter um receio pela sabedoria, é uma perversão da vontade. Sem entrar em detalhes sobre o que seria essa vontade, mas pense que a vontade é um elemento, uma capacidade que está, ou uma faculdade, né, um elemento dentro da alma humana que nos permite, que nos capacita a alcançar o bem, né, a alcançar o que é o melhor, a subir, vamos dizer assim. Esse processo ascensional vai nos levar o conhecimento de todas as coisas, ao conhecimento de Deus, né? Porque a sabedoria não é apenas uma posse do saber, uma posse do conhecimento, mas é também uma posse do que é bom, né? E tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, mas que eu vou reproduzir de forma imperfeita aqui, né? Que eu não peguei antes de fazer esse vídeo, que acho que é assim: se você passa tempo criticando as pessoas, não terá tempo para amá-las. E é curioso, porque a gente precisa aprender a amar para poder conhecer. Leonardo da Vinci diz que só amamos aquilo que conhecemos. E quando a gente leva isso em conta, mais uma vez a gente vai pensar o que a vida é paradoxal, né? Porque só amamos aquilo que conhecemos, mas só conhecemos aquilo que amamos, né? E como vamos amar o que não pode ser amado? E aí vem uma pergunta difícil, né? Porque mediante a verdade, mediante ao conhecimento do que é verdadeiro, do que é bem, do que é bom, né? Do que é belo, né? Verdadeiramente, nos deparamos também com o que é feio, com o que não é bom, com aquilo que é mal em sua essência. Como amar isso? É um dos grandes desafios. Eu não sei se eu tenho uma resposta clara, mas eu queria antes puxar um pouco para a ideia da compreensão, porque não conseguimos desbravar, né, nos aventurar frente a esse mundo intelectual de tantas salas, de tantos matizes e de tantas armadilhas, se você me permite colocar assim, se não nos arriscamos a conhecer. Conhecer e compreender verdadeiramente o que o outro está tentando comunicar. Geralmente a gente busca uma comunicação em que as pessoas nos compreendam, mas será que nós temos capacidade de compreender o outro? E por muito tempo eu tive essa dificuldade. Na verdade eu ainda tenho, isso não sei se é algo que se vence. Sendo sincero, não sei se a gente consegue compreender o outro em sua totalidade. Pelo menos não nesse momento, né, da nossa história. Talvez alguém mais avançado, né, um sábio, um Platão, um Jesus, né, um Buda, essas pessoas de alta envergadura conseguissem fazer isso em sua plenitude, né? Mas o que a gente deve fazer é buscar um esforço. Já falei que a compreensão para nós vem muito através da linguagem, né? Mas eu não vou entrar nesse tema aqui. E o desenvolvimento da linguagem seria o nosso ferramental para que a gente possa comunicar e saber o que o outro está comunicando, né? Porque é aquele desenvolvimento de como as palavras não só indicam coisas que estão na nossa cabeça, no nosso pensamento, mas sim que elas inferem ou que indicam algo no mundo concreto, né? E por consequência o nosso pensamento de alguma maneira interfere e participa da realidade. Um erro muito comum é não entender isso, né? Que os nossos pensamentos eles participam de alguma maneira, ainda que não de forma definitiva, né? Mas enfim, também é um outro assunto que toca em elementos mais, vamos dizer assim,
sobrenaturais, mas que não exatamente são sobrenaturais, mas que a gente compreende como um pensamento coletivo, né? Jung já colocou muito sobre isso, sobre esse inconsciente coletivo. E, enfim. Como então amar coisas que não têm o que ser amadas? Porque como vamos amar o mal? Como vamos amar aquilo que nos causa uma repulsa, aquilo que nós, de certa forma, é instintivo, né? É uma pergunta que eu responderia primeiro através de alguns poucos sábios que colocaram sobre isso. Se não me falha a memória, Plotino, ele vai nos colocar algo sobre isso, dizendo que aquilo que aparece, né, vamos dizer assim, afastado do bem, né, ou seja, afastado daquilo que é luminoso, né, vamos entender assim o bem como luz, e se nos aproximarmos dessa luz, é estar do bem, estar, né, vamos dizer assim, dentro da verdade. E ele fala que essas coisas que são abjetas, elas nos servem como uma espécie de contraste, né? O mundo nos mostra elementos que são grosseiros, que são duros, que são muito feios, para que a gente não caia nisso, né? Que a gente possa fazer justamente o caminho, né? O caminho de retorno. E é engraçado porque uma das coisas que mais nos puxa, uma das coisas que mais nos absorve é o prazer, né? E o prazer, ele talvez seja o que mais seja pernicioso nesse sentido. É o que mais é capaz de nos levar para o buraco, para a total destruição das nossas virtudes, nossas capacidades de cognição, da própria busca pela sabedoria. Então, o prazer, ele vai nos levar a isso, né? Então, assim, segundo esses sábios e segundo tradições antigas, a gente deve entender e compreender o que é mal, o que é ruim, e amar isso por aquilo que ele nos proporciona, né? Então, assim, como a gente passa por diversas provações e dificuldades na vida, né? E a gente ama as dificuldades porque elas nos capacitam a viver uma vida melhor, né? Como o Plotino também vai dizer, né? As virtudes são purificações. E essas vicissitudes nos fazem desenvolver virtude. Lembrando que virtude nada mais é do que força, poder espiritual. Um poder que a mente, né, que tem a capacidade de estar em contato com o que é verdadeiro, a mente, projeta sobre, vamos dizer assim, a personalidade e a direciona, a conduz para elementos mais verdadeiros, né? E bom, isso precisa ser aplicado na convivência no dia a dia. Se você está gostando desse vídeo, eu peço por favor o seu like e a sua inscrição no canal. Aqui na Revista Polis a gente trabalha muito essa filosofia que desenvolve esse contato com o mundo e consigo mesmo, principalmente a vida interior e o desenvolvimento da vocação. Tá bem? Então, se você está gostando desse vídeo, por favor, já se inscreve aí. No que tange às pessoas, né? É difícil aplicar uma regra geral porque, como diz o ditado, cada um é um mundo, né? Cada um é uma pessoa muito particular. Como eu sempre gosto de repetir aqui, né, já trazendo aí Gustavo Corsão, que eu já trouxe algumas outras vezes aqui no canal, né? A descoberta do outro é um ponto crucial na nossa vida. Tanto que ele fez um livro só sobre isso, né? E justamente essa descoberta, ela acontece, né, no momento em que a gente consegue olhar um pouco para fora de nós mesmos e nos integrarmos ao mundo exterior.
E essa integração, ela precisa ser muito bem compreendida, porque muitas vezes as pessoas associam a isso a uma perda de identidade, a uma perda de uma capacidade de ação por si mesmo. Mas isso não é verdade, tá? A gente tem que entender que a nossa consciência, por uma série de questões, mas como Platão vai explicar no Fedro, né, no Fédon, que a alma ela é prisioneira, ela está prisioneira do corpo. Justamente por isso que a alma não consegue sair do corpo. Então, por mais que a gente possa fazer um esforço, a gente nunca pode sair de nós mesmos, né? Como diz o Tiririca, né? Eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava, né? Então, esse processo de buscar fugir de nós mesmos, ele acaba caindo em certas enganações. Porque não dá para fazer isso, em primeiro lugar. Mas, por outro lado, se a gente vai seguindo nessa ideia, a gente não tem como se manter o mesmo, na verdade. Então, não sei se eu estou me fazendo claro aqui, né? Mas o fato é que o que acontece é que a gente não vai fugindo da nossa essência, porque a nossa essência ela não tem como se transladar e nem mudar, né, na verdade. Mas o que vai acontecendo é que a gente vai enchendo o nosso cárcere, né, porque a alma está num cárcere, mas vamos dizer assim que o cárcere da alma, né, como vai colocar a Cruz de Souza, através do cárcere da alma a gente consegue vislumbrar o que existe da alma do mundo, né, que é o que nós devemos buscar e o que há de verdadeiro no mundo. Mas quando a gente vai se enchendo de elementos, vamos dizer assim, enganadores, a gente vai tapando essas janelas da alma com imagens falsificadas. Então, o que é que todos devemos buscar? Em essência, a alma deve buscar o bem. E o que é o bem? E o bem é a sua totalidade, a sua verdadeira identidade, que Platão vai nos colocar como uma sabedoria, né? Os gregos de forma geral. Mas vamos tomar a sabedoria, né? Sendo que a sabedoria é uma disposição da inteligência para se buscar o que é verdadeiro, né? É mais ou menos assim que Plotino traz. Vou fazer um vídeo só sobre isso depois. É só uma frase que é muito poderosa. Mas vamos então entender que a gente está nesse cárcere e a gente precisa, para se comunicar com o mundo exterior, limpar essas janelas e não colocar imagens falsas, né? Porque, segundo Platão de novo, nós olhamos para o sol e lembramos do bem, né? O sol é a imagem do que é o bem. Mas repare que nós trocamos o bem por outras coisas, né? Uma vida confortável, uma família bem estruturada, riquezas, posses, né? Poder sobre o outro, enfim, uma série de coisas que não vou falar aqui, mas cada um vai ter a sua tara, a sua busca maluca, né? Agora colocando outras, do tipo, eu estou me confundindo aqui, mas por exemplo, riquezas, família, uma vida confortável, nada disso é mal em si, mas isso não pode ser tomado como uma finalidade da vida, até porque tem certas coisas que nem dependem de nós nesse sentido, tá? Você pode estar com a vida muito bem resolvida, muito bem confortável, de repente acontece alguma confusão política, se instaura um conflito e você nunca mais reave aquilo que você conquistou, né? Família, idem, por mais que você possa fazer o máximo do seu esforço, o outro não quer dizer que vai se manter assim, né? Você não é garantido que terá filhos que te sigam, que te obedeçam, e o mesmo pode acontecer alguma tragédia e Deus me livre e guarde acontecer algo com sua família. E, enfim, todos estamos sujeitos a esses golpes da sorte, aos golpes da fortuna, né? Então,
a felicidade não deve ser alcançada por coisas que estejam fora. Não que as coisas que estejam fora não sejam importantes, pelo contrário, são muito importantes e nos preparam para uma vida mais digna, mais completa. Mas não podemos deslocar a nossa felicidade para essas coisas que não dependem de nós, né? Então, não devemos fechar as janelas do nosso cárcere, que é a nossa personalidade, o nosso corpo, né, com coisas que vão nos entorpecer, né, tá? E podemos alcançar todos esses bens menores, essas coisas boas da vida, sem esquecer ou sem tirar de vista, né, sem perder de vista que o nosso foco, nossa finalidade é essa busca pelo conhecimento, esse alcançar a sabedoria. Ou seja, uma purificação da vontade que vai buscar o bem em si mesmo e não o bem nas coisas terrestres que são passageiras, né? Acho que eu expandi demais a discussão, mas o que eu queria trazer aqui, e vou já encaminhar para o final desse vídeo, que cada pessoa vai buscar o seu bem, porque vivemos num mundo em que enxergamos as coisas de maneira limitada, tá? Então, para que a gente possa começar a compreender e caminhar no caminho da sabedoria, é necessário que a gente entenda que cada um busca o bem em uma forma diferente. Ainda que não consiga verbalizar isso dessa forma como eu estou colocando. E justamente por buscar o bem em formas diferentes, que cada um vai buscar atuar de uma maneira específica. Às vezes até autoritária, às vezes até ditatorial, né? Então, se a gente começa a entender isso, a gente começa a ter um caminho de comunicação, né? Ainda que o outro não queira conversar, né? Tem isso também. Mas entender que cada um busca o bem da forma como enxerga. Quer dizer que existem vários bens? Não. Quer dizer que a nossa percepção ela é limitada e que a gente começa a entender como o outro funciona, o que ele busca, as suas verdadeiras intenções e, enfim, o seu caráter, né? Quando a gente começa a observar esses elementos e começa a considerar o que ele busca de fato enquanto bem em si, né? Ainda que esteja muito equivocado, tá? Então, acho que por hoje desse assunto tá bom. Se você quiser que eu continue, que eu expanda isso, que eu reflita mais sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo, porque eu acho que esse é um assunto muito interessante. E link para o clube do livro, não, para o grupo de estudos na descrição, tá bem? Te convido a estudar comigo e a fazer perguntas e estar conosco nessa construção, nesse caminho, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.